Olá pessoal, espero que estejam bem. Professor Gustavo aqui. Eu vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é que faz um teste de comparação de médias dentro de uma plataforma web na internet, sem precisar fazer download de aplicativos adicionais aí no computador de vocês. O primeiro passo, portanto, para nós fazermos uma análise estatística é ter os dados. Então eu estou aqui com um conjunto de dados, que é um conjunto de dados. Deixa eu pegar os dados originais, que é dessa forma aqui, né? É um conjunto de dados no qual eu tenho um tratamento, eu tenho vários tratamentos, eu tenho vários blocos e eu tenho a variável resposta. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona, qual o sentido desse experimento. É um experimento que trabalha com variedades de laranja em 3 blocos distintos e avalia a produtividade dos frutos por planta. É uma média final lá, a avaliação de frutos por planta. É uma variável interessante para o experimento no qual foi realizado esse tipo de estudo. Tá bem? Então, o primeiro passo que eu quero que vocês verifiquem é olhar a forma de como está distribuído esses dados dentro dessa planilha, no qual cada coluna, nesse caso, coluna A, B, C, D, E, F, G, representa uma variável. O que é uma variável? Bom, tratamento é uma variável, bloco é uma variável, nesse caso, independentes, e as minhas variáveis dependentes por exemplo, as coisas que eu avalio, sejam elas número de frutos, produtividade, altura de planta, comprimento de folha, comprimento de raiz, número de insetos, etc. Tá? Então, variáveis e respostas é o que eu avalio, minhas variáveis independentes são as variáveis no qual eu estou testando. Né? Nesse caso, o objetivo desse estudo é ver se essas diferentes variedades produzem frutos, número de frutos diferentes, ou seja, se há pelo menos uma variedade que se destaca entre as demais na produção de frutos. Então evitem sempre ou seja, coloquem os dados dessa forma, tá? Evitem de colocar os dados deixando espaços em brancos, colocando, por exemplo, as respostas do bloco 1 aqui, as respostas do bloco 2 aqui. Vejam que a minha variável resposta, que nesse caso é o número de frutos, toda ela está numa coluna só. Isso é importante para não dar erro lá dentro do programa, tá bem? Então, se eu tivesse outra avaliação, vamos botar aqui altura de planta, eu colocaria todas as avaliações de altura de planta nessa coluna D, nesse caso aqui, tá? Por exemplo, eu medi a altura de planta da Cleópatra, bloco 1. Coloco aqui, né? Coloco a resposta aqui. Sempre na mesma unidade, evidentemente, né? Todas as avaliações da mesma unidade. Nesse caso aqui, número de frutos é a contagem do número de frutos da planta. Né? Então, se por exemplo, num bloco eu tenho 5 plantas e no outro bloco eu tenho 4 plantas, evidentemente que ao final eu terei que fazer uma média, né? Dentro daquela parcela. Isso é muito importante, não é fazer a média de todos os blocos, não é, por exemplo, assume que aqui eu pegar a média dos 3 blocos, né, que nesse caso vai dar 155.3 e colocar aqui 155.3, ignorando o bloco. Né? Isso aí a gente vai usar lá no final quando a gente vai colocar a média, certo? Então, variável, cada variável numa coluna, cada observação numa linha, né, e cada valor dentro de uma célula, ok? Dito isso, nós vamos para o programinha, né, que vocês vão abrir a internet. Estou aqui no modo visitante para mostrar para vocês que é bem fácil de procurar ele, né? Então, nós vamos escrever no Google AgroR Shiny App. Dessa maneira aqui, AgroR Shiny App. O primeiro que vai aparecer aqui, né, vocês clicam nele, né? Se vocês quiserem procurar já pelo link, vai se chamar fisher.well.br/agror, agro com letra maiúscula no A, R maiúsculo, underline Shiny. Tá bem? Vocês vão entrar nesse site aqui. É um site desenvolvido pelo pessoal da Universidade Estadual de Londrina que faz análise e estatísticas. Né? Nesse caso, exclusivamente, eu vou apresentar para vocês como é que faz o teste de comparação de médias, ou seja, como é que faz a análise de variância para depois fazer o teste de comparação de médias, certo? Então, o primeiro passo vai ser vir procurar aqui a análise de variância. Né? Vocês podem depois brincarem aqui com esse aplicativo, mas a gente vai direto ao ponto aqui e vamos aqui clicar em análise de variância. Né?
porque eu quero fazer a análise de variância para depois calcular o teste de comparação de médias. O primeiro passo vai ser procurar os arquivos. É muito importante que eu saiba onde eu salvei esse meu arquivo. Então eu venho aqui em procurar, procuro lá a pasta onde eu salvei meu arquivo, né? Geralmente na área de trabalho, que fica fácil de procurar, e venho aqui em abrir, né? Ele vai dizer aqui quando o upload está completo e ele vai mostrar aqui embaixo como se fosse uma planilha de Excel, mostrando a forma de distribuição dos dados, tá? Então está aqui a forma de distribuição dos dados. Muito bem. Quando eu montei meu experimento, quando eu conversei com o meu orientador lá no passado, né? Estou me botando no lugar de vocês, ele me orientou a fazer o experimento num determinado delineamento, e eu também fui atrás dos artigos, li os materiais e vi que aquele delineamento para o meu estudo seria a melhor opção, ok? Então é muito importante vocês terem um conhecimento de como vocês colocaram esse experimento no campo, né? Se foi em delineamento inteiramente casualizado ou em blocos ao acaso. Geralmente, na maioria dos casos, é em bloco, tá? Então eu tenho que vir aqui escolher o meu design. Primeiro o número de fatores, né? O número de fatores aqui. Depois eu pulo para o design, né? Número de fatores. O que são os fatores que ele está querendo dizer aqui? É os fatores avaliados, tá bem? Nesse caso aqui eu só tenho um fator que eu quero avaliar, que é a cultivar. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha 2 níveis de adubação nesses tratamentos. Eu tenha uma variedade, eu tenha todas as variedades, evidentemente, mas eu tenha diferentes níveis de adubação. Em um local eu adubo, em outro local eu não adubo. Então eu teria um outro fator aqui, eu vou até inserir aqui para mostrar para vocês. Escrever aqui, aduba. Veja que eu escrevo tudo sem acento, sem caractere especial para não ter problema lá no aplicativo, né? Se eu vou ter 2 níveis de adubação, consequentemente eu vou duplicar o meu número de observações. Então aqui, que são, vamos ver, eu tenho 27 observações aqui, eu vou ter o dobro de observações. Por quê? Porque eu vou ter aqui sem adubação, por exemplo, e aqui eu vou ter que multiplicar para botar o mesmo número de tratamentos com adubação. Aí eu vou ter 2 fatores. Tá bem? Nesse caso só tem um. Se eu tiver 3 fatores, eu coloco 3 fatores. Ele só faz até 3 fatores. Tá bem? Vamos supor, estou avaliando cultivar, nível de adubação e época de plantio ao mesmo tempo. 3 fatores. Eu venho aqui e coloco 3 fatores. Nesse meu caso só tem um fator, eu clico em um fator que eu estou avaliando. Design experimental, aquilo que eu estava comentando com vocês, ele tem que ser em blocos, né? Então eu vou clicar aqui em blocos. E aqui eu não preciso mexer em mais nada, tá? O teste de significância a gente deixa em 0,5, etc. Eu venho e clico em Run, ele vai rodar. Aqui, ele não vai me dar nenhuma informação, mas ele já vai aparecer aqui, tá? Na verdade, não vai aparecer, mas ele já vai ter executado e vai estar aqui. Então eu tenho aqui várias informações, como boxplots, eu consigo ver aqui a distribuição, os mínimos, os máximos, os quartis dos meus dados, né? Então eu posso salvar esse gráfico clicando aqui na câmera, certo? Eu venho aqui nos resíduos dos meus gráficos, aí eu começo a validar essa minha análise para ver se ela é válida ou não. Nesse caso eu consigo ver que a distribuição dos meus dados está num formato normal, ou seja, os erros eles se aproximam de zero, não tem nenhum ponto fora dessa linha aqui, tá? Aqui ele vai me dar os testes estatísticos para validação desses dados, né? Então, está me dizendo aqui que o p-valor da normalidade dos erros, homogeneidade das variâncias e dependência dos erros é maior do que 0,05, portanto, os meus erros são independentes, enfim, não tenho problema, né? E aqui uma coisa importante que vocês vão ter que assumir, que é nessa análise de variância aqui, né? Um dos pontos importantes é vocês coletarem essa tabela e apresentarem ela, né? Estudem o que ela significa, mas uma coisa importante é esse valor de P, que também ele é apresentado aqui nos testes complementares. Então aqui ele está mostrando algo importante, que é, por exemplo, o CV, né? Coeficiente de variação, né? Mostrando que ele é baixo, geralmente abaixo de 20, né? Para a maioria dos casos ele é baixo. E aqui está mostrando o teste de comparação de média por TUC, a
5% ou 5% de significância, mostrando aqui as médias. Nesse caso ele está dizendo que a média do Country Orange, por exemplo, ela é maior do que todas as demais, ou seja, teve uma cultivar aqui que se destacou na produção de frutos, produziu mais que as demais, de todas as que eu estou avaliando, né? Por exemplo, a Trifoliolata, ela produziu menos do que essas 3 primeiras aqui, porque ela não está acompanhando a letra C, tá? Então, letras iguais, ele está dizendo, né? Em algum lugar aqui ele vai dizer que as letras iguais, aqui ele está dizendo, né? Que as letras iguais têm médias iguais. Por exemplo, a média de 140 é igual à média de 180, porque as duas têm C, está associado ao erro, tá bem? Dito isso, vocês podem fazer o download aqui, vai salvar num docx, né? Vocês podem escolher, vou deixar em downloads mesmo, só para vocês verem. Ele vai abrir aqui mostrando os dados para vocês, inclusive ele vai fazer um gráfico, esse gráfico vai ficar ruim, mas vocês podem fazer esse gráfico no Excel, tá bem? Então, finalizando, mostrando, só para mostrar para vocês como é que faz, viram que é bem tranquilo. Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato comigo ou com os orientadores de vocês, que a gente pode conversar e discutir sobre como faz e a forma de como interpreta, tá bem? Um abraço e até a próxima.